boa noite. Seja bem-vindo a mais um bate-papo com o autor. Eu, Marcelo Simonato, coordenador e um dos coautores do livro Liderando Juntos, estou aqui com vocês todas as quartas-feiras, às 19 horas, conversando sobre um dos capítulos do livro Liderando Juntos. Hoje nós estamos indo para o capítulo 33. O livro Liderando Juntos foi lançado no mês de junho de 2020. E desde então, a cada semana, todas as quartas-feiras, às 19 horas, nós estamos aqui, conversando com um dos coautores que participaram do livro. Agora, capítulo 33, faltam 2 capítulos, 34 e 35, para que a gente encerre essa sequência de lives. 35, com mais o prefácio, 36 lives, ao longo aí de quase 7 meses. Uma verdadeira jornada e uma forma totalmente diferente de você que tem nos acompanhado aqui, ler um livro, porque você pode ler o livro e está maravilhoso, mas que legal ouvir o próprio coautor contando um pouco sobre a sua ideia, a sua experiência, o que ele colocou aqui em cada um dos capítulos. Você está chegando agora, não assistiu os capítulos anteriores, não tem problema. Você pode procurar aqui no meu canal do IGVT mesmo, no Instagram, ou lá no YouTube, você procura Marcelo Simonato e vai estar lá. Bate-papo com o autor, capítulo 1, capítulo 2, o tema do capítulo. E você pode procurar também a foto, a imagem, o nome de cada um dos coautores que participaram conosco deste livro. Hoje eu tenho um grande desafio, daqui a pouquinho vocês vão entender por quê. Então as pessoas estão chegando aqui, estou vendo Alfredo, boa noite, meu amigo, mentor, mestre Claudinei Fullman, obrigado por estar conosco. André, como é que tá? Rafael, sejam todos bem-vindos. O Instagram ele começa a avisar as pessoas que a gente está online, é assim mesmo. Minhas convidadas de hoje já estão aqui na sala também. Daqui a pouquinho eu vou trazer elas para entrarem aqui conosco. Mas o que eu queria pedir para vocês é que vocês mandem, assim como eu vou mandar aqui, flechinha para os seus convidados, amigos, familiares, parentes, que possam se interessar por esse tema também. Liderança, gestão de pessoas. Então vamos lá, manda a flechinha aí, avisa seus amigos. O Instagram, conforme a gente entra aqui, esse 1 minutinho, ele também demora um pouquinho, mas sai avisando todos que me acompanham, que acompanham quem está comigo convidado. Então vamos mandar aqui. E daqui a pouco eu tenho certeza que essa live vai bombar, porque nós temos tido aqui nos últimos 6 meses em torno de 250, 300 pessoas que têm acompanhado essa série. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, um papo gostoso, onde você permite que a gente entre na sua casa para conversar sobre liderança, gestão de pessoas de uma forma, além de descontraída, uma forma na prática. Não teorias, coisas muito difíceis de serem colocados em prática, que necessitam de investimentos muito extraordinários. Não! Coisas que funcionam no meu dia a dia como executivo em uma multinacional, coisas que funcionam ou funcionaram na vida de todos os 35 coautores aqui do nosso livro. Então é muito interessante aprender com quem faz na prática, quem faz ao vivo, né? E é nesse intuito que nós estamos aqui. Opa, olha aí o número, agora já estou vendo aqui, quase beirando aí as 280 pessoas. Obrigado a todos vocês que entraram. É difícil até falar o nome de todo mundo. A Ellen está aqui, o Leonardo, Eugênia, quem mais? O Vidal, o Fred. Poxa, obrigado, gente, por estar aqui conosco mais uma vez. Dayana, é isso aí. Eu vou agora sim estar convidando as nossas... Eu estava fazendo surpresa, mas não é um coautor, são 2. Então vai ser um grande desafio para mim também trazê-las aqui. Muito boa noite, seja bem-vinda. Pô, eu tô falando para todo mundo aqui que é uma dupla e você me aparece sozinha? Ninguém merece, né? A minha irmã tá muito envolvida com os 2 filhos dela e eu tô aqui na expectativa se ela vai chegar ou não vai chegar. E ela ficou de me mandar uma mensagem porque talvez ela não chegasse a tempo aqui eu tô na minha casa e ela ainda tá no trajeto e falei para ela, de repente, eu dei uma sugestão. Caso ela não conseguisse vir, a gente podia começar, eu e tu,
e de repente conversar uma meia hora e de repente eu saio e ela entra na live pela casa dela. Então vamos ver. Claro! Vamos. Isso é Vocês... vida de mãe empresária, né? O que eu acho legal aqui é exatamente isso que eu estava falando um pouquinho na introdução. Escrevemos um livro todos juntos, né? O nome do livro é esse, Liderando Juntos, com profissionais, com empresários, com gestores que vivem as coisas na prática. A gente não quer trazer aqui teorias mirabolantes, mas aquilo que funcionou e que também não funcionou em nossas vidas, né? Para servir de exemplo e ajudar outras tantas pessoas. E a Roberta e a Dayana são duas irmãs que escreveram juntas um capítulo do nosso livro falando sobre protagonismo. Porque o livro Liderando Juntos, ele trata de conceitos de liderança, como você, gestor, empresário, pode liderar, gerir uma equipe, um departamento ou mesmo uma empresa, mas também traz a história de grandes líderes profissionais, e é o caso aqui da Roberta e da Dayana, que escrevem o capítulo 33, falando de protagonismo, de atitude. E olha só, para vocês terem uma ideia, eu vou de vez em quando estar olhando para baixo aqui porque eu estou com o livro na mão. O capítulo delas, capítulo 33, tem como título Experimente Tentar. Seja protagonista de sua história. Eu gosto muito dessa história de protagonismo, sabe? Eu falo muito disso, especialmente quando eu sou convidado para falar para jovens, né? Que muitas vezes delegam a carreira deles para um líder, para um professor, para os pais, falam que a culpa é do governo e não tem esse protagonismo, né? Ficam sempre esperando do outro. E aí, na verdade, atuam como coadjuvantes e às vezes até como telespectadores, né? Quanta gente não está vivendo a vida de forma simplesmente assistindo a vida passar e não se apoderam realmente da sua vida, da sua carreira. E é justamente sobre isso, gente, que a Roberta e a Dayana escreveram aqui no livro. Eu gostei muito, eu pincelei aqui, eu já sempre mostro isso para vocês, né? Os meus livros, eles são marcados. Então, é um conteúdo maravilhoso, a história de sucesso dessas duas irmãs. Dayana, vocês só moram no Sul ou são gaúchas mesmo? Somos gaúchas, natural de Igrejinha. Igrejinha, então, gente. Até vou te contar uma história para quem está nos assistindo. Eu sou, então, Dayana, sou designer. Eu me intitulei designer, nunca tive uma formação especificamente nessa área, mas eu desenho desde criança, é uma habilidade natural minha. Já vem do meu pai, que há muitos anos trabalha com calçado, então eu trabalhei no calçado, depois migrei para arquitetura de interiores. Acabei estimulando a minha irmã a fazer a faculdade de arquitetura em função disso. Enquanto ela fazia faculdade, ela trabalhava no estúdio da minha mãe, no estúdio fotográfico. E nós temos mais dois irmãos. Os dois já trabalharam também na área de fotografia, já trabalharam no sapato. A gente costuma dizer que nós somos o Bombril, porque a gente é mil e uma utilidades, literalmente. E o famoso generalista hoje em dia, né? Existem muitas pessoas que conseguem ter várias camadas de conhecimento, mas nenhuma delas, vamos dizer assim, de forma tão aprofundada. E aí, uma das coisas que eu acho muito interessante é que a gente ter um conhecimento amplo sobre as coisas, mas determinadas situações que tu vai precisar de uma especialização, aí tu te cerca de pessoas especializadas, traz ela para junto do teu time e a gente costuma trabalhar dessa forma. Peraí, só um pouquinho. Pessoal, vocês perceberam aqui a primeira lição que a Dayana, ou melhor, duas lições que a Dayana já trouxe aqui para gente? A questão de você ser uma pessoa mais generalista, conhecer um pouco sobre vários temas, mas o que ela acabou de falar? Quando você precisa de algo específico, especializado, se cerca de pessoas que conheçam mais que você sobre aquele assunto. É isso o papel do líder. Ele não tem que saber tudo e ser um especialista em tudo, né? Não é super-herói, mas ele deve formar um bom time que complemente as suas próprias deficiências ou falta de especialização naquele determinado assunto. Isso aí, bem assim mesmo. É a maneira que a gente... eu acho que foi o que fez com que a gente atingisse tantos objetivos já até hoje, porque a gente nunca é capaz de tudo sozinho, né? A gente sempre precisa de pessoas. Mas o que eu ia te dizer é que provavelmente isso vem da natureza da nossa criação
porque os nossos pais sempre nos estimularam a realmente tentar as coisas. Eles nunca nos deram nada assim de mão beijada, eles sempre nos colocaram em desafios e nunca desacreditaram das nossas capacidades. Então, isso faz muita diferença, né? E pelo fato de nós sermos de Igrejinha, Igrejinha é uma cidade de 35 mil habitantes e há 33 anos é Igrejinha realizada fica perto de Gramado, é isso? perto de Gramado, 30 quilômetros de Gramado, 80 quilômetros da capital Porto Alegre. E para ter uma ideia, Igrejinha há 33 anos realiza o Oktoberfest. A Oktober de Igrejinha é a maior festa comunitária do país. Sabia disso? Não. 10% da Quando eu nossa penso em Oktoberfest, eu penso em Blumenau. Olha só que curioso. Talvez seja ignorância minha, né? De paulista. Não, mas Blumenau realmente ela começou. Eu acho que ela tem uns 3 ou 4 anos antes da nossa. Foi uma das inspirações do prefeito na época e do Jumblut, que foi um homem na época, um rapaz, que teve essa ideia de trazer essa força da Oktober para a Igrejinha, porque nós somos descendentes de alemão, na sua grande maioria, né, na população. Mas ela não é tão conhecida quanto Blumenau. Mas ela se tornou a maior festa comunitária porque desde a primeira edição ela é realizada de forma que a população trabalha na festa sem ganhar nada, porque os lucros da festa são revertidos para o município. Foi uma maneira que eles encontraram de beneficiar bombeiro, polícia, hospital, escolas, a PAI. Então, o nosso hospital na região, um hospital de referência, os lucros da festa já conseguem passar recursos para as cidades vizinhas e por esse motivo as pessoas trabalham com engajamento nos 10 dias de festa, porque sabe que a gente vai ter o retorno. Então, eu acredito que isso já está meio que na veia do igrejinhense, sabe? De trabalhar com afinco numa coisa por um propósito, né? Que hoje está tão falado isso, né? No propósito, tem que descobrir qual é o teu propósito. Igrejinha já tem isso, então, há muitos anos. Você e a Roberta, você já falou um pouquinho de Igrejinha, né? A Roberta chegou aí, não? Não, meu marido chegou. É isso mesmo, a gente está em casa, aqui saindo numa porta, tá minha esposa ali sentada na sala, assim como vocês que estão nos assistindo. Eu não sei se você está no carro, no celular, no computador, se está deitado na sua cama, mas a grande vantagem do Instagram e dessas lives é essa proximidade que a gente pode ter. Quer ver só? Eu rolo aqui a minha barra de rolagem e falo assim: Vida real. Marcos, boa noite. Arquiteto Marcel Marcolin, Modas Mada, Marcelo Rubner. A gente cita o nome das pessoas. Quando é que lá o William Bonner no Jornal Nacional vai falar boa noite, Dayana? Não tem isso. Então aqui a gente consegue conversar com o pessoal. Sim. É um ambiente muito amigável, muito amistoso. Você já falou de Igrejinha e eu gosto muito quando as pessoas falam das suas origens, da sua cidade, né? Tem gente que certamente está aqui com a gente e nunca ouviu falar de Igrejinha, é tão próximo da capital, coladinho ali em Gramado, que todo mundo certamente conhece, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho, Dayana, sobre... Porque o capítulo de vocês fala de protagonismo, né? E aí, eu gostei, eu peguei tantas ideias, tantos insights aqui de vocês, que vocês começam a introdução do capítulo de vocês com uma pergunta, né? E eu quero fazer essa pergunta aqui para os nossos telespectadores. Você se permite viver as experiências que chegam até você? Mesmo as pequenas oportunidades. Todo dia surge alguma oportunidade. Eu tenho certeza que em meio a essa pandemia, novo normal, isolamento social, enfim, cada um vivendo um ano que a gente está aí quase passando por essa crise, digamos, oportunidades surgiram também. Não pode ser só desgraça. Não. Agora, será que nós somos protagonistas ou somos só aquele que está vendo a vida passar, né? Eu não sei se você, na sua infância, você lembra disso, mas tinha um desenho do tal do Leão da Montanha, da Hanna-Barbera. E o Leão da Montanha, ele era um cara super animado, positivo, para frente, né? E ele tinha umas ideias mirabolantes e para ele tudo ia dar certo. Só que junto com ele tinha uma hiena. E todas as ideias dele, a hiena falava: "Oh, céus, oh, vida, oh, azar, Eu sei vai dar certo." Então,
quem que você é na fila do pão, né? Aquele que olha positivamente para o problema, para a crise e vê oportunidades em tudo, ou aquele que está só reclamando? Eu acho que o capítulo de vocês fala muito sobre isso, né? De realmente ver aquilo que os outros não estão vendo e pegar essas, mesmo que pequenas oportunidades, e fazer do limão uma limonada. E eu achei linda essa história. Queria que você contasse para a gente de quando vocês decidiram montar o escritório próprio de vocês, né? E falasse até um pouquinho também sobre o seu escritório e como foi essa história de participar do Prêmio Mantra Brasil, logo de cara, assim, abrindo o escritório, vamos com a cara e a coragem. Depois, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho de como a gente se conheceu em São Paulo, outra premiação. Quer dizer, é de igrejinha para o mundo, gente. Que legal. Então, imagina só, nós de uma cidade tão pequena, já começa por aí. De repente, alguém numa cidade pequena, a primeira coisa que ia pensar, quem sou eu? Ninguém. Que cidade eu moro? Nenhuma. Que igrejinha representa no mapa do Brasil? Nada? Não, mas espera aí. Por que eu vou acreditar nessa crença limitante de que eu sou nada, que eu moro em lugar nenhum e que eu não posso nada? Tudo começa a partir do momento em que tu acredita na tua capacidade de realização. Porque ninguém vai realizar por ti, nada. Tu vai ter pessoas que vão te sustentar e te dar suporte para tu realizar. Mas se tu não der o passo, nada acontece. Então, eu até costumo dizer, não é uma frase prepotente, tá? Mas é uma frase que eu levo comigo assim, eu não vim para o mundo para ficar na plateia, eu vim para o mundo para ir para o palco, entendeu? Eu realmente quero fazer a diferença na vida das pessoas, eu quero fazer algo, eu não quero só existir, entende? Não é diferente de querer aparecer, eu quero ser importante, eu quero cada dia que acabar, eu quero ter feito a diferença na vida de alguém. Então, a nossa profissão nos propicia muito isso, porque a gente trabalha diretamente com os sonhos das pessoas, né? Que a realização master de qualquer pessoa é a casa própria. Quem não sonha em ter o seu lar, em ter o bem-estar e o conforto, então tá na nossa mão essa função dessa realização ser satisfatória e acima da expectativa, né? Então, pensando nisso, na verdade, como eu já vinha do sapato, a gente meio que no começo da vida da gente, a gente não sabe muito bem o que a gente quer, né? Muitas pessoas, eu até acho bem difícil quando tu te forma no segundo grau escolher que faculdade tu vai fazer, porque na verdade nem tu mesmo te conhece muito bem. Então, tu vai te conhecendo no acomodar das melancias, né? E eu, com o passar do tempo, fui percebendo que eu gosto de criação, eu gosto de criatividade. Tem pessoas que gostam e ficam confortáveis num ambiente onde todos os dias faz a mesma função, mas eu não. Eu sou uma pessoa dinâmica, eu preciso estar com gente, eu preciso fazer coisas diferentes. Então, eu fui buscando por algo que eu me identificasse. E eu vinha trabalhando no calçado e já não estava me realizando tanto. E quando eu percebi a oportunidade, através dos meus primeiros projetos que eu fiz para mim mesma, porque como eu sou muito de inventar, imagina que a minha primeira mesa do meu escritório eu desenhei e levei para o marceneiro e ele ficou meio confuso de o que eu estava solicitando para ele, que ele nunca tinha feito nada parecido. Isso em 96. Eu fazia sapato, tá? Aí ele não entendeu muito bem. Eu fiz uma maquete com cartolina, porque como eu tinha habilidade com cartolina em função do sapato, eu fiz uma maquete pequenininha assim do que eu queria. Eu queria uma mesa e na ponta da mesa eu queria um cubo, onde esse cubo girasse num centro, né? Num rodízio, e que eu pudesse ter acesso a qualquer lado desse cubo das minhas revistas de pesquisa de sapato. Eu queria ficar sentada girando meu cubo e tendo acesso a todas as minhas revistas. Como aquele mostruário de óculos, né, que a gente vê Isso mesmo. Postos de gasolina, enfim. Isso mesmo. Aí eu fiz aquela maquete, levei para ele, ele fez, nossa, ficou perfeita a execução, muito prática, porque tu vê que é uma coisa assim que eu busco desde sempre, praticidade. A coisa ela tem que funcionar, não adianta só ser bonita, né? Então, de repente me surgiu a oportunidade de começar a desenhar para o marceneiro, para clientes dele. E aí eu
ele perguntou o que que tu acha, eu vi que tu tem umas ideias legal, de repente tem um cliente aí que tu gostaria de fazer. Aí que veio a primeira coisa, assim, eu poderia pensar, não, isso não é para mim, eu não sou formada nisso, eu não tenho conhecimento, ou eu já trabalho em outra coisa, mas eu me permiti, entende? É aí que eu acho que as pessoas às vezes se boicotam, porque elas começam a pensar assim que não é para elas ou que elas estão fazendo uma outra função. Mas a gente tira tempo para tudo. Não existe eu não tenho tempo, existe tirar tempo, porque se tu te dedica, tu faz o teu tempo acontecer e ser produtivo, né? Agora, Então, Dayana, hum, uma pergunta. Neste momento, eu estou ali, desenho bem, trabalho com sapatos, vou lá fazer minha mesa, ficou legal. Surge a oportunidade, né? A oportunidade de fazer desenho para outros. O que acontece, eu percebo que acontece muito na vida das pessoas, é que ou elas não têm a coragem, então, de abraçar aquela oportunidade, por tudo isso que você já comentou, mas também pessoas, infelizmente, pessoas muito próximas a nós, dizem, não, isso não é para você. Você uhum. teve isso, esse tipo de esquece isso aí, você não é formada nisso, você não é tão boa assim nisso, esse mercado não paga bem, enfim, qualquer coisa negativa que pudesse fazer você desistir disso. Tu sabe que eu não me lembro de nenhuma pessoa ou situação que naquele momento foi tão importante para que eu tenha isso na memória. Pode que tenha acontecido algo do tipo, mas dentro da minha família, dentro do meu círculo, costumo normalmente incentivar, entende? Então, é possível sim para outras pessoas acontecer, mas e acho super importante a gente conversar com as pessoas também. A gente precisa às vezes disso, né? Porque tu fica meio sem chão. O que que tu Claro. vai. É uma decisão que tu tem que tomar. Mas como naquele momento não era algo que afetaria no exercício que eu estava cumprindo, ia ser algo a mais, então eu fui só incorporando, entende? Aí isso foi se tornando algo um pouco mais importante com o passar do tempo. O Claro, eu plano tive. B que foi se tornando o plano A. Era um hobby que virou um trabalho. E eu tive, óbvio, a sorte de trabalhar com meu pai, então ele me dava liberdade de sair, às vezes, durante o horário de trabalho para executar uma obra. E essa primeira obra em especial, a gente até, eu acabei nem citando no livro, mas eu poderia ter citado, porque foi a que deu o ponto de partida mesmo, vamos dizer, no escritório. Na época, minha irmã trabalhava ainda na loja no estúdio fotográfico da minha mãe, e nós tínhamos uma cliente que tirava muitas fotos e elas faziam essas fotoprodutos, sabe? Com as fotos de família, às vezes camisetas, às vezes xícara, às vezes alguma coisa. Ela sempre fazia alguma coisa para dar para a família dela com as fotos deles. Então, teve um dia que essa cliente estava lá com ela e comentou: a gente comprou um apartamento em Gramado e a gente está muito insatisfeita com a nossa arquiteta, porque ela é de Porto Alegre e ela não está nos atendendo assim na nossa expectativa, ela não tem tempo. Tu não acha que a tua irmã, porque elas já tinham conversado, era capaz de desenhar alguma coisa para nós? Daí a Roberta disse: eu acho que sim, conversa com ela. E dela, a Roberta pegou e deu meu cartão, porque naquele momento eu tinha feito já um cartão. E nesse cartão eu botei a mensagem que eu quero levar para o mundo. É criar dando asas à imaginação. Então já botei uma borboleta e essa mensagem no cartão e ela deu esse cartão para ela. Ela levou para o marido, que era meu amigo de infância, estudei com ele, depois a gente perdeu um pouco de contato. Então a gente já tinha uma certa conexão, assim. E Claro. eles me ligaram e pediram: Dayana, a Roberta deu teu cartão. Naquele momento ainda a Roberta fazia foto e eu sapato, tá? E ela disse que de repente teria interesse de fazer um projeto para nós. Te interessa em olhada? Eu disse: claro, vamos lá, né? Eu vou pensar assim: não, 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 tá aí a oportunidade da tua vida, se é isso que tu quer mudar, porque naquele momento eu estava começando a fazer não só desenho de uma sala, ou de um quarto, de uma cozinha que eu vinha fazendo para o marceneiro. Aí era a oportunidade maior, assim, e um cliente muito importante. Aí eu fui com eles, eu lembro direitinho, era feriado em Igrejinha, dia do município, eu fui com eles programado no apartamento, achando que eu ia projetar os móveis da cozinha, alguma coisa assim.
Quando eu chego lá, um apartamento de 80 metros quadrados, e eles me disseram, o apartamento é teu. Tu projeta todo ele, gesso, iluminação, revestimento, marcenaria, tudo. Aí eu, né, aquela coisa assim que tu cai assim para trás, não era o que eu esperava. A brincadeira se tornou séria. E daí eu fiquei com medo. Não tem como tu não ficar com medo, porque eu não tinha tanto conhecimento. Eu não sou formada em arquitetura, nem em interiores, eu fazia sapato. Mas como eu sou muito curiosa, eu sempre fui muito de buscar conhecimento, leitura, e eu sou muito detalhista no sentido de alinhamento das coisas, equilíbrio de cores. Eu acho que isso vem um pouco da área do calçado, que também é a criação, né? Tu também tem que fazer padronização. Então, eu já tinha isso dentro de mim por natureza. Aí eu pensei assim, se eu não disser sim agora, qual oportunidade outra que eu vou ter? Não vou ter. Aí eu disse, não, vamos fazer, tô dentro, né? Vamos fazer. E eu assumi aquilo ali, aí me inscrevi num curso de arquitetura interiores comerciais em Novo Hamburgo, para eu ter um pouquinho de conhecimento, assim, generalizado, mesmo que na área comercial, mas eu ia ter um conhecimento. E ali eu pude absorver um pouco mais sobre iluminação, que eu tinha zero conhecimento. Eu já aproveitei a professora para fazer perguntas. Então, tu percebe que a oportunidade surgiu, eu assumi, eu fui humilde em dizer que era o meu primeiro projeto, mas que eu ia me esforçar ao máximo para que eles tivessem um resultado além de satisfatório. E foi isso que aconteceu. Eu consegui executar todo o projeto assim, de forma com sucesso. Tive um problema com o gesso, que quando eu contratei o pintor, que eu não conhecia as pessoas, né? As que prestavam mão de obra. Então, o pintor foi lá e disse que era capaz de fazer. Ele me passa a massa corrida no gesso, que era todo detalhado, assim. Que era uma época que se fazia muito esses detalhes de sanca, sabe? E ele deixou o gesso, parecia assim não tava lisinho, sabe? Aí o cliente acabou indo lá um dia e ele disse, o gesso não tá bem pronto, né? Eu acho que ainda falta um acabamento. E eu contei para o cliente depois de muitos anos que eu paguei para o pintor, para outro pintor arrumar o que o outro tinha feito. Mas eu não deixei daquele jeito. Eu não ia entregar algo que para mim não estava satisfatório e eu não achava justo o cliente pagar por algo que eu contratei, afinal de contas, uma mão de obra incapaz de fazer. Então, assim, assumir riscos e a gente aceitar os erros e aprender com eles também é muito importante. Às vezes a gente paga por isso, que foi o que aconteceu. Eu paguei duas vezes não. A primeira vez quem pagou foi o cliente, mas eu paguei para uma pessoa, um profissional capacitado, para arrumar algo que não ficou adequado. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque tem muita gente chegando aqui, pessoas que te seguem, pessoas que me seguem. Então, quero registrar aqui uma boa noite para todos vocês que estão aqui conosco. Obrigado pela participação. A gente está conversando com a Dayana. A Roberta talvez entre conosco, mas é uma dupla aqui, duas irmãs, que escreveram o capítulo 33 do livro Liderando Juntos, onde elas contam a história delas, de vida, história profissional, baseado no protagonismo, de realmente capturar as oportunidades que surgiram ao longo da vida e se transformarem aí em uma dupla de empresárias bem-sucedidas, saindo lá de Igrejinha. Posso chamar de interior, né? Interior de Porto Alegre. Interior, né? Sim. Interior de Porto Alegre, para atuar em grandes capitais, ganhar vários prêmios. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa. Do prêmio. Aí fomos abrir o escritório. Então, convenceu a irmã Roberta também a largar a fotografia. Isso. E primeiro veio a formação em Milão ou o escritório? Depois. Então, ela se formou então em arquitetura e um pouquinho antes da formatura dela, a gente... Ai, olha que bonitinho, Marcos. A Daiane é muito competente, simpática, que querido. Obrigada, Marcos. A gente decidiu que o dia que ela se formasse, nós abriríamos efetivamente o escritório. Aí teve um período aí mais ou menos de um ano que a gente foi fazendo projetos paralelamente ao outro trabalho, né? Já assim meio que começando. Aí quando ela se formou em 2012, nós abrimos o escritório na casa do meu pai, que a gente está lá até hoje.
gente utiliza uma peça da casa dele que fica numa região de Igrejinha muito bem localizada. Então, para nós facilitou muito isso. E como a gente trabalha muito também para outras regiões, não fazia sentido a gente ter uma locação assim, porque muitas vezes a gente atende cliente fora, né? Então, aquele ali foi o primeiro ano. A gente teve a oportunidade que um marceneiro nosso nos indicou, grande empresário de Igrejinha, para fazer também um projeto em Gramado. E aí, eu lembro que a gente fez o projeto e levamos para ele e para a esposa. E a gente é muito assim prática, sabe? A gente levou uns 3D. Hoje as pessoas fazem esses renders lindos que parecem fotografias, né? Nem nós ainda não fizemos muito render assim, porque a gente é muito de conversar e de mostrar realmente os produtos. Então a pessoa consegue ter um entendimento muito bom assim daquilo que tu tá imaginando. E chegamos lá com papel de parede, tecido e material de MDF, pedra, assim, as amostras de tudo, assim. E é isso, é isso, é isso. Os dois não mudaram nada. E o mais legal é que a gente aproveitou itens que eles tinham no apartamento, que eles compraram usado. E isso eu acho muito importante, a gente dar valor para coisas que existem, sabe? Não descartar de cara, porque eu acho que tem muita coisa que pode ser reutilizada. Então, ali, a gente também ganhou o cliente nesse sentido, porque a gente valorizou o que ele tinha, sabe? Então, a gente trabalhou no apartamento. Eles não foram nenhuma vez durante a execução da obra, eles só viram, então, aquele dia, as imagens do projeto. E no dia da entrega, que é o que a gente está contando no livro ali também, ele tinha voltado da Europa, de uma viagem de 10 dias de pesquisa, porque ele também é do ramo do calçado. Voltou, assim, direto do aeroporto para o apartamento, super cansado. Só que nós tínhamos combinado de entregar o apartamento pronto, mas ele jamais na vida dele imaginava que a casa ia estar limpinha, cheirosa, cama pronta para usar, água, suco, um biscoitinho na cozinha, um chimarrão pronto. Cara, quando ele parou, ele abriu a porta e ele olhou assim, ele nem entrou. Eu me lembro que a Lu ficou parada atrás dele, fazendo assim, ó, tentando enxergar, porque ele ficou Será assim, que é o sabe? nosso mesmo ou a gente está entrando na casa de alguém? Cara, é muito, muito satisfatória essa visão que a gente tem, sabe? Porque tu vê a realização da pessoa e tu vê que tu atingiu algo a mais daquilo que ele esperava. Então, sempre que tu prometer alguma coisa para alguém, tenta entregar um pouco mais. Eu prefiro prometer aqui e entregar aqui do que prometer isso e entregar isso. Sempre eu prefiro surpreender. Então, isso foi especial demais. A gente entra num tópico aqui muito importante, você contando a sua história. Por isso que eu falo para o pessoal, o livro Liderando Juntos, ele é riquíssimo de histórias de líderes, empresários, gestores que vivem a liderança da prática, são líderes, são empreendedores, né? E a Daiane e a Roberta comprovam isso na história de sucesso da carreira delas. E junto com o protagonismo, você trouxe e o aproveitar das oportunidades, você trouxe um ponto muito importante agora, que é a questão de gerar uma experiência positiva no seu cliente, né? E talvez tem muita gente que está nos escutando aqui que trabalha numa empresa, vai falar assim, mas eu não atendo o cliente. Qualquer pessoa, mesmo dentro da empresa, você é do financeiro e trata com RH, trata com a área de vendas, esse é seu cliente. Então, gerar uma experiência positiva no outro, em qualquer que seja a esfera, cliente externo, cliente interno, fornecedores, parceiros, nos seus colaboradores, se porventura você tem um time, essa experiência é algo que realmente vai fazer a diferença, né, Dayana? Sim, quebrar a expectativa, né? A gente sempre diz assim, as pessoas, elas às vezes não esperam nada de ninguém. Principalmente quando elas têm uma posição não tão valorizada dentro de uma empresa. E eu acho isso muito importante, sabe? Quando tu trata todas as pessoas por igual e se dirigir às pessoas pelo nome, procura saber com quem tu está conversando. Primeiro pergunta, prazer, eu sou Daiana, como é seu nome? Aí, sei lá, é o porteiro, é o cara que está te cobrando pedágio, dá um bom dia, dá um sorriso, porque essas quebras de expectativa, elas te transformam em pequenos momentos que vão se construindo em algo tão importante que tem tanta gente que não enxerga isso. Vou te dar outro exemplo. Nós fizemos um apartamento em Gramado, outro, né, de outro cliente, e nós contratamos uma diarista para fazer a limpeza do apartamento.
indicada por um outro cliente. Eu vou te dizer que tem pessoas, e eu conheço profissionais da nossa área, que tratam um diarista assim, tá aí o serviço, né? Te vira, é teu. Cara, a gente não é assim. Oi, tudo bom? Como é teu nome? Ah, tu trabalha quanto tempo? Onde tu mora? Tu tem filho? Sabe, realmente se interessa pela pessoa que tá ali contigo. Mostra que tu te importa. É uma pessoa. O ser humano precisa enxergar o ser humano. Esse ano de 2020 a gente falou tanto disso, de empatia, de valorização do ser humano, e a gente já pratica isso de forma tão natural há tantos anos que eu acho até engraçado eu ter que, às vezes, a gente tem uma imersão em Gramado, falando sobre a magia da experiência. Eu acho até engraçado a gente tem que ensinar as pessoas a valorizar o ser humano. E olha como é importante isso, porque ela se sentiu tão especial que no dia que ela e o marido compraram um terreno em Gramado, adivinha para quem ela ligou para fazer o projeto da casa dela? Olha Pra que legal. gente. Então, assim, se eu tivesse destratado ela, porque teoricamente ela tem uma função mais simples do que muitas pessoas possam imaginar, eu me igualei a ela, entende? A gente estava no mesmo, na mesma sintonia. A gente ajudou ela a fazer a limpeza da casa. Então, isso também eu acho importante. Enxerga as pessoas, cumprimenta, porque toda pessoa que um dia se sentiu importante por qualquer coisa que tu tenha feito para ela, ela vai lembrar disso. O dia que tu precisar de alguma coisa, aquela pessoa que tu foi especial para ela, ela vai lembrar e vai te retribuir. Isso é fundamental para o teu crescimento. Olha aí, gente, quanta lição sobre liderança, gestão de pessoas a gente está ouvindo nesse depoimento aqui da Dayana. Dayana, você fala no livro aqui também, você e a Roberta, claro, é, sobre a questão do autoconhecimento, da necessidade de aprimoramento. É aqui que entra a história de Milão, não? Quando a gente tava com. Eu vou dando volta, né? Não, nossa Quando a conversa é isso gente mesmo, é um tava. grande É que bate-papo, tá uma a delícia. cabeça vai indo assim, né? É uma retrospectiva. Então, aquele primeiro ano, aquele apartamento, a gente acreditou que era possível fazer uma inscrição no projeto de interiores e a gente conseguiu o terceiro lugar na premiação, uma premiação nacional. Um Acreditar. escritório com 1 ano de existência. Isso, isso. Inclusive, o dono do apartamento adquiriu um dos livros, que a gente publicou um livro. Ele disse: Não, eu vou comprar esse livro porque isso aqui valoriza meu imóvel. O dia que eu quiser vender, eu tenho meu projeto publicado no livro. Olha só a visão do cara. Aí, assim, outra coisa da crença limitante: de repente, quem sou eu para entrar numa casa cor, né? Tentei, mandei uma mensagem para um endereço da Casa Cor no Facebook e perguntei como é que funciona para participar da Casa Cor. Aí alguém me respondeu, não sei quem, tu precisa vir aqui e a gente mostra os espaços e conversa, ver como é que funciona e ver se teu escritório está habilitado para isso. Nós fomos era no dia seguinte, aliás, o dia da amostra da casa aberta para os profissionais. A gente foi lá, aí nós conhecemos a dona da franquia, e aí a gente puxa assunto, a gente conversa muito, sabe? Eu acho que é muito importante isso de tu ter empatia, de aquilo que eu estava falando há pouco, de se interessar pelas pessoas, né? Tu não ficar retraído nem ser soberbo. Acho que tu tem que ter a humildade e o equilíbrio. Então, nos deram uma oportunidade de conversando e tal, das possibilidades que nós tínhamos de trabalho para fazer um ambiente. Só que aí tu preenche uma carta de intenção, né? Depois eles te habilitam ou não para fazer parte. Aí a gente aprendeu muito, né? Porque no primeiro ano a gente apanhou, assim, porque nós não sabia nada como funcionava. Aí fomos atrás de parceiro para conseguir e tal. Hoje, isso foi em 2013. Em 2000 e... Hoje nós temos 5 participações. E aí... Não, 2014, desculpa. Em 2015, a gente retomou. Pedimos novamente, fizemos um outro ambiente. E aí tu entra dentro de um círculo de pessoas que tu não convivia antes, tá? Isso já é outro patamar. Porque até então, aqueles profissionais que estavam lá, eles eram intocáveis, né? Só que agora eu tô dentro do círculo deles. Então, quando tu passa a fazer parte de uma sociedade, de um grupo, tu tem acesso a informações que se tu não faz parte desse grupo, tu não teria.
Então, nós estando lá dentro, a gente ficou sabendo de um curso em Milão que teria design de hotéis, bares e restaurantes. A gente já querendo fazer algo diferente e um dia nos questionaram: por que vocês não fazem curso em Taquara? Tem um curso de decoração de interiores em Taquara. Por que vocês têm que ir para São Paulo? Por que vocês têm que ir para Milão? Porque se eu ficar fazendo só o que tem aqui, como eu vou me destacar? Eu preciso fazer algo além. Eu tenho que tirar um esforço adicional daquele que só está confortável em fazer o que está aqui próximo. Quem mais buscar, mais vai se destacar. Então, a gente foi fazer o curso em Milão. E o curso ele era propositalmente na mesma semana da Essalone, que é a maior feira de design que se realiza todos os anos, né? Em abril, em Milão. E lá a gente aprendeu muita coisa. Muita. A gente teve aula com profissionais, assim. Um deles, para ter uma ideia, foi um dos escritórios que fez a ilha aquela palmeira de Dubai. Então, ele nos contou como foi o processo para transformar a areia e fazer aquela ilha, tudo. Então, assim, a bagagem de conhecimento que a gente absorveu em uma semana, talvez eu não aprenderia em um ano, num curso em Taquara, que é a cidade do ladinho aqui. Então, a gente tem que, sim, tirar a gente da zona de conforto e buscar por algo a mais. E, com certeza, essa bagagem e cultura também, e pessoas de outros setores e com conhecimentos acima do nível da gente, elas nos trouxeram mais capacidade para acreditar que a gente podia mais. Então, a gente acabou fazendo, no mesmo ano que a gente foi para Milão, a gente fez um lobby de um hotel em Porto Alegre, que foi para também a Mostra Casa Cor, mas foi um lobby de um hotel em funcionamento. Cara, tu projetar uma transformação num lobby de um hotel que não fecha nunca, sempre tem gente circulando, tu tem que ter uma organização tão boa, uma logística, uma equipe capacitada, porque eu não posso deixar bagunça, eu não posso atrapalhar o caminho do hóspede. E foi muito interessante, porque teve um hóspede que ficou tirando fotos, ele saía de manhã, ele tirou foto do que a gente estava fazendo. E a gente bota a mão na massa, sabe? A gente não é de ficar, isso aqui eu não faço. Isso aqui, faz tu, fulano. Não, tá? A gente enxerga o que precisa ser feito, sabe? Precisa ser dinâmico. E no final do dia ele tirou de novo. E quando ele voltou de manhã, estava totalmente diferente. A gente transformou o lobby em 24 horas. E nós usamos um tema. A gente usou o tema The Great Gatsby, que é um filme que é passado nos anos 20. E como a construção do hotel é um casarão antigo dos anos 20, a gente trouxe toda essa bagagem para o ambiente. Então, a gente trouxe aspectos do Art Deco, algumas coisas que a gente tirou do cenário, do filme do Gatsby, e ficou meio que temático, entende? E é tão legal, porque às vezes a gente pesquisa no Instagram, sabe quando as pessoas marcam localização? Tem tanta gente que faz foto na frente do espelho que aquilo ficou um cenário, sabe? Ficou instagramável. Em 2016 nem se falava em instagramável, a gente já estava fazendo algo que era com esse tema, né? Então, foi aí que começou e a gente acabou fazendo também essa participação. Quer vir já? Legal. Você falou de um ponto aqui que eu não posso deixar passar batido, da questão do network. Eu só vou dar um passo atrás, porque é muito importante isso na vida aqui do líder, do empresário, né? Você falou que ao entrar na Casa Decor, né? Casa Cor. Casa Cor. Você entrou para um clube, para um grupo, que até então você não tinha acesso. E aí aquilo te abriu outras portas, outro conhecimento, né? Para que você pudesse estar onde você está hoje. Eu acho muito interessante isso, porque eu vivo isso no meu dia a dia também. Sempre comento, de novo, especialmente com jovens, com aqueles que querem se tornar líder ou são líderes ainda de primeira viagem, digamos assim, que se ele quer continuar evoluindo, ele precisa se sentar na mesa de líderes mais experientes, de pessoas que já passaram por aquilo que ele passou, né? Para que ele possa sugar, no bom sentido, assim, mas aprender com essas pessoas que têm mais experiência, que têm mais contatos, porque muitas vezes a tendência é a gente ficar só com aqueles que são iguais a nós. Então é mais cômodo fazer um curso
na cidadezinha do lado da minha, né? É mais gostoso sentar numa mesa onde eu sou o cara que mais sei, fico falando tudo. Mas eu nunca aprendo, eu nunca cresço. Né? Eu gostei muito que você falou isso e trouxe essa ideia, esse conceito também na história de vocês. E, A gente começou. Desculpa, pode falar. e essa história que você conta do livro, eu li aqui no livro, pessoal, essa história está registrada aqui no livro. Se vocês forem, fala de novo o nome do hotel e da cidade, só para todo mundo lembrar. Quando for lá, eu vou fazer um desafio aqui para o pessoal. Vai lá, tira a foto na frente desse espelho e marca aqui a Dayana, a Roberta, dizendo: eu assisti a sua live, você falou desse lugar e olha aqui. Eu não sei quando vai ser, se vai ser esse ano, ano que vem, mas algum dia. Marca elas lá e diz: eu estive aqui porque você falou naquela live lá em fevereiro de 2021 com o Marcelo desse lugar e eu estou aqui realmente reconhecendo o lugar que vocês fizeram. Então, o hotel, a cidade, para o pessoal deixar registrado aqui. Tá. É em Porto Alegre, o hotel é Lagueto Viverone Moinhos. Lagueto Viverone Moinhos. E se quiser pesquisar também no Instagram para ver algumas imagens, a gente tem a pesquisa também pela hashtag, né? Pode pesquisar hashtag Lobby Natural Gatsby. Aí vai aparecer algumas fotos que a gente fez do ambiente. Que legal, que legal. Agora eu lembrei. Sabe a Sport TV? Ela tem uma série de reportagens. É o hotel oficial do Grêmio. Então, eles fazem reportagem na frente de uma cortina de correntes que a gente fez no hotel. Então, o cenário do Sport TV é dentro do nosso lobby. É muito legal. Que legal, que legal. Conta pra gente como é que foi essa história de vocês. Até agora, se você está transitando ali em Gramado, Igrejinha, Porto Alegre, entra para Casa Cor, vai fazer o curso em Milão, mas aí, de repente, as coisas começam a se ampliar um pouco, né? São Paulo, conhece a Mauri Júnior, dão entrevista. E conta um pouquinho pra gente disso, dessa experiência. Então, do Amaury foi justamente pelo lobby do hotel, no dia do lançamento. A gente conheceu um casal que estava lá. A mulher era 15 anos, gerente comercial do Conrad Cassino, em Ponta del Este. E eu não sabia que era ela. Mas aquela coisa de tu tratar todo mundo por igual, né? A gente conversou com eles e eles, assim, tiveram uma afinidade com a gente. Trocamos cartões e no dia que eles estavam fazendo a parte comercial do lançamento de um spa em Punta, eles nos convidaram para fazer o lançamento desse spa em Porto Alegre, para organizar, fazer decoração, iluminação, cardápio e tudo, que eles não eram daqui, então eles não conheciam outra pessoa. Isso no momento não era nada dentro do nosso escopo de trabalho, mas sim e não, porque a gente, afinal de contas, trabalha com pessoas, com decoração, com som, então a gente se sentiu capacitado de fazer, né? E fomos lá e fizemos. E foi um sucesso. E ali, conversando com eles, a gente já extraímos dele que eles iam querer fazer outro lançamento em São Paulo. E a gente já se prontificou a fazer também. Imagina, nós de Igrejinha, querer fazer alguma coisa em São Paulo, né? Mas fomos. E deu tudo certo, a gente se organizou, a equipe foi fundamental também, aquilo que eu te falei no começo, né? De ter as pessoas que realmente abraçam a causa. E estando lá durante o evento, o Amaury, que era amigo dela, porque ele muitos anos vai para o Conrad, né? Fazer as reportagens dele, enfim. Ele perguntou de onde a gente era, nós falamos que nós éramos de Igrejinha, perto de Gramado. E ele pegou, olhou para a câmera, fez um sinal, mandou ligar a câmera e começou a filmar a gente, mas fala de Gramado! E daí nós duas olhamos assim, tipo, a gente não era convidado, entendeu? Nós estávamos lá trabalhando, mas eu não ia ser indelicada e dizer para ele, ai, não filma. Conversamos com ele, depois na edição eles que se resolvam o que eles vão botar ou não. Tanto é que não saiu no programa a gente sendo entrevistada, mas a gente foi. E é muito engraçado porque o fotógrafo do evento era nosso irmão, né? Porque afinal de contas, família de fotógrafo. E ele já registrou todo o esquema ali sendo entrevistada, né? Então a gente tem esses registros. Mas aconteceu assim, as coisas foram se costurando, sabe? Mas as oportunidades foram surgindo porque a gente sempre
A gente sempre teve aberta e a gente sempre foi humilde e valorizar as pessoas e ouvir, porque as oportunidades elas só chegam até em ti se tu tem essa coisa boa dentro de ti. Eu acho que uma pessoa muito amarga, muito egoísta, ela só busca pelas coisas, as coisas não vêm até nela, sabe? E isso é em qualquer profissão, como tu falou há pouco. Tu não tem um cargo de líder, tu de repente é um profissional dentro de um escritório, mas se tu for uma pessoa que costuma compartilhar com outras, tu vai ter retribuição. E tu participar de eventos e coisas que não são da tua área, a gente costuma dizer também que é muito importante. Se a gente fizesse só cursos dentro da área de arquitetura e interiores, a gente ia estar aprendendo, com certeza. Né? E tanto é que a gente faz também. A gente está em constante evolução. Mas quando tu quer realmente crescer, tu tem que buscar por outras áreas, por outras pessoas. Tu nunca deve ser a pessoa mais inteligente da mesa, né? Já existe essa frase. Quando tu tá rodeado de pessoas e tu é a pessoa que aparentemente é a que mais sabe, tá na hora de tu fazer um rodízio, porque tu precisa aprender mais de outras pessoas. E olha só que legal, uma coisa que eu acabei de me lembrar. A gente teve uma reunião com o cliente semana passada e ele é um executivo muito importante de Igrejinha. E aí ele disse uma coisa que me gravou aqui, grava vocês também. Normalmente, a pessoa mais inteligente da mesa numa reunião é a primeira que fala. Ele dizendo isso. Daí a gente ali ouvindo, né? O Roberto ouvindo o que ele ia dizer. Daí ele disse assim, aí o dono, né, da empresa, o diretor, ele vai e é uma reunião de tipo um brainstorm, tá? Aí ele vai lá e dá uma ideia muito idiota. Uma ideia tosca, assim, besta. De propósito. Porque daí ele faz com que as pessoas na mesa pensem assim, não, mas espera aí, se o patrão tá dizendo uma coisa tão boba dessa, então a minha ideia pode ser que não seja tão boba. E isso faz estimular as pessoas que têm um cargo abaixo do dele a falarem sobre suas ideias. E eu achei isso muito legal, porque muitas vezes tem essa coisa do cargo, né? Tem pessoas que se desacreditam de suas ideias porque acham que o chefe vai pensar, não, essa ideia é boba. Então, se o próprio chefe dá uma ideia boba, a minha ideia pode ser boa. E aí eles traem coisas muito ricas. Pessoal, líderes, empresários, gestores, vocês sabem que quando eu falo aqui, eu falo a real. Às vezes eu dou uma dura, porque a gente precisa acordar para esse tipo de coisa. Vocês entenderam o que a Dayana trouxe aqui para gente? Você não é dono da verdade, você vai fazer uma reunião de brainstorming com a sua turma, ou você fica calado e deixa a turma falar. Quem sabe você nem participe dessa reunião, porque muitas vezes você está limitando a criatividade do seu time. Ou então, se você for falar, use essa estratégia. Fala uma coisa que às vezes é uma ideia tão simples, tão singela, boba, mas para dar abertura para que os seus colaboradores possam falar também. Afinal de contas, é uma reunião de brainstorming para trazer ideias. E quem está lá no dia a dia, na operação, no chão de fábrica, tem um conhecimento, uma experiência que muitas vezes você que está aqui no Olimpo, no último andar do seu prédio, não está visualizando. Então é muito importante ouvir a equipe antes de tomar qualquer decisão. Dayana, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe que o Instagram ele vai embora e a gente tem menos de 10 minutos aqui. E a Roberta não apareceu, mas eu vi ela no Instagram em algum lugar aqui. Ela chegou, ela tá aqui agora. Então coloque ela do seu lado aí para ela aparecer na tela, dá um boa noite. Ela tá dando uma respirada, ela chegou, ela tá... Eu vi ela entrando no Instagram, eu falei, ela deve estar em casa esperando, mandando mensagem para a Roberta e a Dayana nada de responder. Ela veio. Mas só antes dela entrar, deixa eu te falar uma coisa que eu acho muito legal, ainda dentro dessa, construindo isso. Na real, eu sou dos bastidores. Oi. Ô, Roberta, que bom tê-la aqui. Tu sabe que a gente lê muito sobre a história do Walt Disney. Eu devo ter lido 8 livros dele e ainda sempre acho que tem muito mais coisa para aprender. E ele costumava caminhar no parque em horários que o parque estava fechado. E ele foi caminhar próximo de um brinquedo que era tipo umas cápsulas, assim, meio que uns barquinhos. E quem estava lá era o operador daquela máquina.
E ele conversou, a gente está pensando em fazer algumas inovações no brinquedo, o que tu acha que podia ser feito? E daí o operador ficou assim, inseguro, digo, não digo, não digo, sabe aquela coisa, né? Vou falar pro master, né? Daí ele disse assim, olha, as pessoas costumam bater a cabeça quando entram no brinquedo. Talvez se tu subisse um pouquinho, não ia acontecer, porque isso tem acontecido muito, muito frequentemente. E aí ele levou essa ideia para os engenheiros, né, do brinquedo. E com o passar do tempo, esse operador se transformou o diretor de inovações do Imagineer da Disney. Tu vê que uma pessoa que tinha um cargo só de operação, porque ele teve a oportunidade de expor uma ideia para o chefe, ele teve a oportunidade de crescimento dentro da empresa a ponto de se tornar, então, o diretor de uma nova ala que nem existia. Que legal, que legal. Isso fecha com chave de ouro o que a gente está falando nesse capítulo, que é ser protagonista, assumir as oportunidades que surgem, né, na nossa vida, fazer boas conexões, gerar uma boa experiência no seu cliente, a quem você está atendendo, entregar mais do que você é contratado, e vocês duas são, sem dúvida, um reflexo disso, uma referência. Hoje, duas irmãs, Daiana e Roberta, Roberta e Daiana, sócias na empresa Casulo Arquitetura e Design, de Igrejinha para o Mundo. Uma honra terem participado conosco do livro Liderando Juntos. E eu queria aproveitar a Roberta, que chegou agora aqui nos minutos finais, antes que o Instagram nos derrube. Roberta, um livro de liderança, né? E aí, essas duas irmãs gaúchas trazem sua história de vida, de sucesso, protagonismo, pegar as dificuldades, abraçar as oportunidades, aceitar os desafios. Mas conta aqui para o pessoal, como é que vocês vieram parar nesse livro? Como é que a gente se conheceu? Porque isso também é abraçar uma oportunidade, concorda? Nós estávamos num lugar, no meio de tantas pessoas lá, e a gente se conheceu. E, de repente, estamos juntos aqui, colegas, num livro, né? Isso também é uma oportunidade, né? Algo que aconteceu, que podia ter passado despercebido, mas que gerou essa conexão. Conta um pouquinho pra gente. Seja bem-vinda. Bem-vindo, muito obrigado. Eu estava atendendo o cliente. Aí nós trabalhamos que nem polvos, né? Vamos para todos os setores se dividindo. Mas é bem isso. Além de tu plantar as sementes, a gente tem que regar as sementes, né? E sem dúvidas o livro é uma dessas regas de semente que a Daiana manteve contato e que a gente estava aberta às oportunidades mais uma vez. Tínhamos já o anseio de registrar a nossa história de alguma forma. E no almoço, enfim, a Daiana, até que teve mais contato contigo, ficou batendo papo, e eu estava batendo papo em outro setor. Se dividindo. Querendo aprender sobre como escrever um livro, né? Então, a gente estava lá na reunião, né? Então, a gente acabou em São Paulo. Que se a gente ir para São Paulo, a coisa que a gente menos faz é dormir. A gente faz 1001 conexões e coisas para fazer. A agenda é lotadíssima, né? Vocês tinham vindo de um evento ou estavam indo para o evento, né? Eu lembro dessa conversa naquela semana. Nós fomos especialmente para esse encontro do livro naquele dia, mas a gente sempre aproveita a viagem para São Paulo para marcar e ver outras coisas que também estão acontecendo. E de um evento que a gente foi em Porto Alegre, nós conhecemos o Maurício Abravanel. Isso, muito engraçado. Muito. A gente estava no evento, vamos abrir um parêntese para isso. A gente estava no evento em Porto Alegre e curiosas natas. Lugar novo, tudo novo, precisamos saber como o lugar funciona. O teatro era fantástico. O teatro muito legal, eu precisava saber como ele funcionava nos bastidores. E daí tinha um homem parado do lado da mesa de som e chegamos para ele e perguntamos: a gente pode conhecer os bastidores? Claro, te mostro. Aí fomos nós com ele, né? Aí tá, tudo bem, mostrou, passeamos lá por trás, sentamos nos nossos lugares e ficamos ali. De noite, essa aqui, o Roberto,
Olha só, a pessoa que a gente estava era o Maurício Abravanel, é o palestrante. Ele seria palestrante no dia seguinte. É. E aí eu vi nos stories que alguém marcou ele. Eu disse, meu Deus, nossa! ainda bem que a gente trata todo mundo bem, Não, né? E ele, tipo, não se apresentou, não, e lidou com nós também. Aí, continuamos regando a sementinha e uma dessas nossas vontades é estar no programa do Silvio Santos no SBT. Aí, né, a nossa porta para entrar no SBT, Maurício Bravanel, porque não tinha trocado contato com ele, e aproveitamos para, neste evento que a gente estava em São Paulo, para ir até o SBT no programa do Silvio Santos. Mas naquele dia ele estava gripado. Não deu. Não deu. Aí que a gente foi pro evento do Hangar. E daí a gente saiu de lá. O Hangar, era esse evento. E daí, o que vamos fazer? Tipo, furou nossa agenda, né? Precisamos achar uma outra coisa. E no evento do Lobby, quando a gente estava montando o nosso projeto da Casa Cor. O cara que estava tirando fotos, lembra que eu falei? A gente ficou com o contato dele, ele era de São Paulo, vendia aeronave, e as curiosas que precisavam saber alguma coisa. E dei um oi para ele, disse, tá numa feira aqui de aeronaves. A maior feira de aeronave da América Latina. A maior, vem aqui, eu tô aqui, eu lá libero para vocês entrar aqui no stand da TAM, não sei o quê. Disse, vamos lá, né? Não tem nada para fazer mesmo. Fomos lá, conhecemos o Rubens, que é o apaixonado por Santos Dumont, mantivemos contato e hoje projetamos o hangar de Santos Dumont, que vai abrigar o museu dele, que está aí em tratativas para ser executado. Então, não precisa citar a cidade, mas deu ou não deu certo naquela cidade? Não, mas ele está em tratativas. Ele está lá, ele está em 5 cidades do Brasil conversando e olha só que bacana, isso foi levando em outras possibilidades. Em outubro do ano passado, a gente estava com Mário Frias, ministro da Cultura, por conta desse projeto. Olha só que legal. A gente estar abertos a possibilidades, ouvir as pessoas, porque simplesmente eu podia ter ignorado ele, né? Ele estava lá com uma réplica de uma aeronave Mademoiselle de madeira, não sei o quê, e ele veio todo empolgado contando do Santos Dumont e a gente ouviu ele. Então ele teve uma empatia com a gente a ponto de nos dirigir à oportunidade de criar um museu. Aí, só que é um projeto de risco que a gente chama, né? A gente não cobrou por ele ainda. Então, eu acredito que muitas pessoas não se dão, às vezes, essas oportunidades porque elas querem ganhar de cara. Elas estão mais preocupadas em quanto vão ganhar. Eu queria que você fechasse a nossa live falando sobre esse ponto, porque na minha contagem aqui já passou de 1 hora. O Instagram pode nos derrubar a qualquer momento. Mas no livro vocês falam um pouco sobre isso, essa questão do projetos de risco. Porque a carreira, né, de qualquer empresário, de qualquer profissional, tem certas ocasiões que é um risco. O decidir trocar de emprego, o decidir empreender ao invés de ser assalariado, gera um risco. E a carreira de vocês, e vocês contam isso no livro, algumas vezes vocês realmente foram na frente, né, como é esse projeto aí do Santos Dumont, pensando, na verdade, lá na frente, no resultado que isso vai colher, que às vezes não é necessariamente nem o financeiro, mas é um portfólio, é uma experiência. É conhecimento. Né? Exatamente. Então, fala um pouquinho disso pra gente antes que o Instagram nos derrube. São várias as coisas. Na verdade, é uma falsa ilusão que a pessoa CLT, né, que a gente chama, diz que tem um emprego, a estadia, quando na verdade, qualquer momento tudo pode mudar. Tudo muda, na verdade. Então, o que a gente promove, o que a gente busca, a gente entende que tu te aliar com pessoas que têm caráter e que podem te dar bons negócios, vale o investimento. Porque, mais uma vez, tu planta a sementinha, que tu vai regar ela e lá no futuro tu vai colher. Então, tu tem que disponibilizar isso dentro do teu cronograma de horas que tu pode fazer. Nos Estados Unidos, muito se fala de pro bono, né? Que eles fazem, os advogados fazem o pro bono. E normalmente os pro bonos são aqueles estratégicos, processos, né? São os estratégicos que eles dão mídia, que eles dão relevância, que eles ajudam uma causa e, querendo ou não, é o nosso pro bono.
Não que ele vai depois, ele pode ser remunerado, ele pode ser revertido de tantas outras formas que, ou até mesmo o pessoal mesmo. Tu faz isso porque tu vai crescer pessoal, porque tu tá fazendo bem a alguém ou para uma comunidade, dependendo, são vários apostas que tu pode fazer. Legal, legal, muito bom. Quero mais uma vez agradecer a vocês duas pela participação no nosso livro, por ter confiado também na minha coordenação, a editora Literária Books, que nos abraçou nesse projeto, Liderando Juntos, um livro, pessoal, lançado no meio da pandemia. Começamos o projeto lá em finalzinho de 2019, mas foi lançado no meio da pandemia. Nem noite de autógrafos a gente conseguiu fazer ainda, porque as livrarias não estão recebendo aglomeração de pessoas. Mas fizemos de forma online, o primeiro lançamento da editora de forma online, foi um sucesso. O livro tem abençoado e ajudado muitos líderes e empresários aí por todo o Brasil. E o conteúdo de vocês, a experiência de vocês, só veio a enriquecer o nosso livro. Então, meu muito obrigado pelo tempo de vocês. Também paciência de esperar, né? Capítulo 33. Talvez a gente tivesse que colocado Dayana e Roberta, né? Já tinha feito há muito tempo atrás. Mas colocou Roberta na frente. Hoje é meu aniversário. Seu aniversário? Parabéns. Obrigada. Então, olha só que presente. No dia do meu aniversário, a gente poder estar falando da nossa trajetória, que é tão bonita, né? E que a gente tem certeza que já serve aí de inspiração para muita gente e que isso continue dessa forma. E como tu agradeceu a gente ter aceitado, nós que somos imensamente gratas pela oportunidade, tanto de ter feito parte do livro, que não é um conteúdo de pouca relevância, é um conteúdo de altíssima relevância e muito rico e muito amplo, e que nos proporcionou conhecer também mais outras 35 pessoas que, se nós não tivéssemos feito parte, a gente não conheceria. Então, olha, do networking. Continua aí a corrente, sabe? Com e certeza. aí, quem precisar, por favor, entre em contato com a gente. A gente está sempre fala que 50% do não tu já tem. Vamos batalhar pelos 50% do sim. Com certeza. Simplesmente tentar. Quem ficou aqui interessado em contratar o trabalho de vocês, eu sei que vocês fazem trabalho fora aí do Rio Grande do Sul, né? Eixo Rio Grande do Sul, São Paulo, mas o cara está no Nordeste, eu não sei. Vocês são abusadas, vocês buscam as oportunidades e encaram os desafios. Como é que a pessoa encontra vocês, então, para poder fazer um contato? Deixa aí as redes sociais, site. Então, pode achar a gente no Instagram, @Casulo normalzão, assim, Casulo Arc Design. Tem também o nosso site, www.casuloarcdesign.com.br, ou até mesmo procurando pela gente. É Dayana Casulo Design no meu Instagram. E Roberta Arnold, arquiteto. A gente está sempre de portas abertas, e se a gente puder contribuir também com alguém de qualquer maneira, a gente é muito colaborativa também. E se alguém aqui me segue e não conhecia essas duas excelentes profissionais, eu convido vocês a seguirem elas também. Se porventura você tem interesse em conhecer um pouco mais do trabalho delas, mas não conseguiu escrever aí, não está achando, mas me conhece, Marcelo Simonato, é um nome mais simplesinho, né? Mais fácil. Pode me procurar, eu passo o contato para você também delas. Vai ser um prazer poder fazer essa conexão. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês hoje. Um conteúdo maravilhoso, uma história de vida da família como um todo, né? E desejo mais sinceros votos aí de continuação desse sucesso, dessa carreira maravilhosa que vocês duas têm realizado. Faço votos que esse museu saia, que a gente possa celebrar aí, falar, poxa, a gente falou dele lá em 2019, olha aí agora, foi concretizado. Acho que é muito legal pensar em projetos, e como vocês falaram, experiências, atender aos sonhos das pessoas, né? Trazer de volta a nossa história, porque um museu como esse é valorizar uma história genuinamente brasileira, né? Então é um projeto muito importante realmente. Obrigado novamente pela participação. Obrigada a você. Todos vocês que ficaram conosco até agora aqui, muito obrigado, uma boa noite. Semana que vem nós não vamos estar ao vivo aqui na quarta-feira, por um motivo muito especial, pessoal. Eu estou, na próxima semana, completando 25 anos de casado. Bodas de prata. Eu completei ontem. 13. Ontem? Para o aniversariante hoje, aniversário de casamento ontem. Que coisa boa.
E eu vou viajar com a minha esposa, né? Uma férias de uma semaninha aí merecida. Então nós vamos ficar fora do ar semana que vem, mas voltamos na outra porque ainda faltam 2 capítulos, 34 e 35, para a gente concluir essa série de lives do livro Liderando Juntos. Tem sido um prazer. Deixa eu falar, a gente está querendo organizar, nós e o Nedir Marchioro, que é do livro também, é aqui de Carlos Barbosa, foi uma grata surpresa a gente conhecer ele, já estamos pensando em negócios. Fantástico profissional, hein? Que história de vida. E a gente está pretendendo aí organizar um lançamento do livro aqui na nossa região, de repente por maio, se tudo der certo, a gente vai querer contar com a tua presença também. Não tenha dúvida, tô dentro. Contem Então, comigo. Obrigado, obrigada gente. por quem nos acompanhou, tá? Parabéns tchau, novamente, hein, pelo casamento e pelo aniversário. Tchau. Deus abençoe vocês. Obrigada. Uma boa noite a todos. Tchau, Boa tchau. noite, tchau.